Vencemos a primeira batalha no Legislativo do ano. Acaba de ser aprovado com 339 votos favoráveis o projeto que dá autonomia ao Banco Central na Câmara dos Deputados. Depois de quase 2 dias de discussão, vou falar o motivo mais para frente desse vídeo, mas é uma primeira batalha que nós vencemos o Legislativo, projeto esse de extrema importância para o nosso país, que estava em discussão há quase 30 anos no Congresso Nacional como um todo, seja Senado, seja Câmara dos Deputados. É um projeto que essa nova versão foi elaborada por governo federal, senadores e parlamentares. Um projeto feito em conjunto entre o Legislativo e o Executivo. Juntou todos os projetos em um só, em um que atendesse todas as demandas, mas um que realmente fosse benéfico para o nosso país. Então eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje do que se trata esse projeto, por que ele é tão importante e por que essa sessão, que era para ter sido curta, coisa de 2, 3 horas, se estendeu por quase 2 dias, e vocês já devem até imaginar quem são os responsáveis por essa extensão, com constantes obstruções e com constantes boicotes ao projeto de extrema importância para o nosso país. Galera, basicamente, o projeto que dá autonomia ao Banco Central, ele garante o que está escrito literalmente. Ele dá autonomia ao Banco Central. O que acontece hoje na prática sem esse projeto? O Banco Central ele tem uma certa autonomia, só que o poder executivo ele ainda tem uma influência dentro do Banco Central, ou seja, ele pode demitir os diretores a qualquer momento, ele pode indicar livremente, sem sabatina do Senado, não existe mandato para presidente do Banco Central, então o cara é colocado lá, ele pode ser tirado depois de 1 mês, 2 meses ou 4 anos, não importa quando for, e podem ter interferências políticas no Banco Central. E o Banco Central ele tem que ser um órgão independente, porque ele é o órgão que vai controlar o nosso sistema monetário, ele que vai controlar, às vezes, a inflação, que é um grande exemplo de como a política pode ser muito ruim no Banco Central. Nos anos finais de governos Lula e Dilma, de governos petistas, o que eles fizeram para sair bem na foto, para sair bem no mandato, e que muitos leigos acabaram não percebendo? Eles mexeram nas políticas do Banco Central, só que teve consequência isso. Ao mexer na taxa de juros, 1, 2 anos depois, a inflação disparou. Então muita gente fala, o Lula, a Dilma deixaram o Brasil com uma taxa de juros pequena. Eles deixaram com uma taxa de juros porque eles mexeram e, consequentemente, aumentaram a inflação. Então não foi uma política monetária interessante. Então essa influência política ela pode atrapalhar muito nos rumos monetários do nosso país. E quando você tem a política envolvida no sistema monetário, na política monetária, os estrangeiros, investidores estrangeiros, eles não olham com bom olhar para o nosso país. Eles falam, cara, pode ter uma interferência política dentro do lugar que é quem comanda onde eu vou investir, que é o Banco Central. Ele comanda inflação, taxa de juros, ele pode fazer alguns ajustes para às vezes conseguir diminuir a inflação. E como o Banco Central autônomo e independente tem uma tendência a não ter riscos inflacionários, riscos de aumentos consideráveis da inflação. A tendência é cair necessariamente. E aí os investidores estrangeiros eles vão ter um olhar melhor para o nosso país, para um possível investimento aqui. Com o possível investimento aqui nós temos geração de emprego, nós temos dinheiro rodando na nossa economia, é a base do capitalismo, que é o que a gente vive no Brasil, e a gente consegue arrecadar mais, a gente consegue investir mais, e aí vai, é tudo um processo, vocês estão entendendo? Uma coisa vai levar a outra. Algumas outras coisas que vão mudar no Banco Central. A partir de agora, o presidente do Banco Central ele tem um mandato de 4 anos, não condizente com o mandato da presidência da República. Então, o mandato vai começar, vamos dar um exemplo, vamos pegar a eleição de 22. Roberto Campos Neto, se ele for nomeado agora de novo, o que provavelmente vai ser, é que eu não sei se vai poder ser dupla nomeação. Eu não sei se o presidente antigo vai poder ser nomeado 2 vezes, porque isso eu não cheguei a ler no projeto. Mas vamos supor que o Roberto Campos Neto vai ser nomeado agora em 2021. Vamos supor que ele tivesse sido nomeado no início de 2021. O mandato dele iria até o início de 2025. E aí 2025, consequentemente, 2025 vai ser o presidente Bolsonaro de novo, porque ele vai ser reeleito, mas vamos pegar um outro cenário, aí seria 2025 a 2029. Então entraria um outro presidente. O mandato do presidente do Banco Central ele não vai ser coeso com o mandato da presidência da República. Para quê? Para você não alterar, às vezes, a política monetária que está funcionando no país, para você não ter essa interferência política, porque muitas pessoas, quando assumem cargos no executivo, elas gostam de interferir, muitas vezes, diretamente, acabam interferindo e prejudicando o Brasil. Então ele vai ser independente para tomar as decisões monetárias de qualidade. Você não vai poder ter mais demissão nos cargos de direção do Banco Central. Claro,
com exceções, se tiver improbabilidade administrativa, se tiver desempenhando um desempenho muito ruim, ele vai poder ser demitido. Só que não mais pela presidência da República, vai ter todo um processo no Senado Federal, porque a casa responsável será o Senado Federal. Também, quando for indicado o presidente do Banco Central, ele passará por sabatina no Senado Federal. Só que agora a gente vai para o ponto mais importante. O presidente do Banco Central vai ter que comparecer, às vezes, não é sempre, ao Senado Federal para esclarecer o que está sendo feito em relação à política monetária do nosso país. Isso é muito importante para os parlamentares estarem informados e, consequentemente, a população poder escutar, às vezes, também do presidente do Banco Central o que está sendo feito. A gente pode pegar exemplos de outros lugares do mundo, a maioria dos bancos centrais não são dependentes, eles são independentes em relação ao poder executivo e, consequentemente, os investidores estrangeiros eles têm olhares melhores a esses países. Então, eu acho que só tende a beneficiar o nosso país e era um projeto que estava parado há quase 30 anos no Congresso Nacional, já tiveram versões atualizadas, essa foi a última. O governo federal, senadores e deputados, foi um projeto em parceria dos parlamentares com o Poder Executivo, com a Presidência da República, então mostra essa união dos poderes que nós tanto pedíamos e que finalmente chegou. Isso me leva ao meu outro ponto. Cara, o Arthur Lira, com uma semana na presidência da Câmara, já fez mais que o Rodrigo Maia por 2 anos, aprovou um projeto importante. O Rodrigo Maia boicotava muito o projeto importante, não é só isso que o Arthur Lira fez. Claro, eu não vou ficar aqui só rasgando elogio, nós temos que fiscalizar e eu vou continuar fiscalizando, pode ter certeza disso. O papel do cidadão é fiscalizar o funcionário público. E o Arthur Lira é um funcionário público como qualquer parlamentar e como o presidente da República é um funcionário público. Então nós vamos continuar fiscalizando. Se fizer alguma coisa errada, nós vamos falar. Só que tem que elogiar. Na primeira semana o cara me aprova a projeto de autonomia do Banco Central, me envia a reforma administrativa para a CCJ e já tem um cronograma definido para a reforma tributária, o cara já pegou as 3 pautas mais importantes para o país e já começou a dar um norte, um cenário para ela em uma semana. Então está sendo um trabalho muito competente à frente da presidência da Câmara dos Deputados e o senador Rodrigo Pacheco também faz um trabalho decente à frente da presidência do Senado Federal. Uma outra coisa que eu quero falar nesse vídeo, que eu acho que é muito importante, é falar a respeito do que a esquerda fez, que é muito triste, que ainda acontece no nosso legislativo, que ainda acontece tanto no Senado quanto na Câmara. Eles obstruíram. Cara, obstruir é uma arma democrática, você tem o direito disso, não é nada inconstitucional, só que é feio. Eles colocavam destaques, emendas ridículas que eles sabiam que não iam passar para simplesmente perder o quórum. Como era uma PLP, você precisa de um quórum mínimo para aprovar. Então ontem à noite eles não conseguiram votar esse projeto porque o quórum chegou abaixo do mínimo, você não podia votar, então a sessão teve que ser retomada hoje. Isso não acontece só nessa votação, isso acontece muito. E isso acaba atrasando pautas importantes para o nosso país. Os parlamentares, de um modo geral, têm que estar comprometidos a aprovar os projetos ou não aprovar, não ficar enchendo linguiça, que é o que se fala, é o termo popular, né, quando você quer enrolar muito, para você obstruir. É uma arma democrática, só que o brasileiro não gosta de ver os caras perderem 3, 4, 5 horas de tempo de discussão, que eles poderiam estar votando outros projetos, simplesmente enrolando para tentar obstruir, para perder um dia de sessão plenária. E galera, atenção, 2022 tem o plenário funcionando? Tem, só que a gente sabe como o plenário funciona em ano de eleição nacional. Muitos vão para os seus estados fazer campanha, muitos vão buscar a reeleição, muitos vão vir candidatos a governador. Então, assim, o Câmara dos Deputados tem que funcionar em 2021. Então, cada dia de sessão é muito valioso para os trâmites, para os rumos que o nosso país quer tomar. Então, vamos cobrar. A gente sabe que a obstrução é algo legal, eu não estou aqui falando que eles fizeram algo ilícito ou ilegal, não isso. Mas é muito feio, porque são discussões que acabam se tornando desnecessárias. E para variar, foi a esquerda obstruindo. Só que sabe o que é tão hipócrita, gente? Eu vi isso, eu achei legal pra caramba. Eu vi partidos de direita, partidos de centro, até partidos de centro-esquerda votando esse projeto do Banco Central, porque realmente ele é muito importante. Só que os partidos propriamente tidos de esquerda, PT, PCdoB e PSOL, foram contrários, tentaram obstruir a todo instante. E detalhe, os caras já defenderam a autonomia do Banco Central porque eles sabem que é uma pauta importante, mas simplesmente pelo fato de estar na lista de prioridades do governo federal, o que eles fazem? Obstruem, votam contra o Brasil mais uma vez. Vou aproveitar para registrar aqui 41 anos do PT, 41 anos de defesa aos bandidos, 41 anos de votar contra as pautas importantes para o nosso país. Um grande exemplo foi a votação hoje na Câmara dos Deputados dessa PLP que era super importante para o nosso país.
Então acho que deu para resumir bem aqui no vídeo. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vai ser um prazer responder. Se você está vendo pelo YouTube, deixa nos comentários. Se você está vendo no Instagram, me manda na DM. Vai ser um prazer responder sua dúvida, de verdade mesmo. Obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Ficou um pouquinho longo, mas eu quis fazer esse compacto geral aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Volto ainda essa semana, ou no sábado, ou no domingo, ou na própria sexta, para comentar sobre mais algum assunto. Quero falar da CCJ, hein, pessoal, e da SECOM, que nós temos a Bia Kisses para assumir a CCJ e a Carla Zambelli na SECOM, mas que está dando um pouco de polêmica, como já era esperado, mas eu sei que elas são duas mulheres muito competentes para esses cargos, então vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Obrigado para quem assistiu, tamo junto, lembra de compartilhar com os amigos, deixar o seu curtida, o seu comentário, salvar para ver depois, e é isso, brigadão aí, tamo